Então, pessoal, dando continuidade, aqui a gente tem mais um modelo, né, uma modelagem do nosso trabalho aqui, né, de resfriamento de Newton, né? Então, esse é um exemplo de um perito, aí ele vem nos falar sobre um perito que chega a 22 horas em uma cena de crime, ele mede a temperatura de um corpo, de um cadáver, no caso, e se encontra com 32 graus. E aí, às 23 horas, uma hora depois, né, ou seja, ele encontra esse corpo com 30 graus. E a temperatura do ambiente é constante de 25 graus. Sabendo que a temperatura média de uma pessoa vive é 37 graus, qual foi a hora aproximada da morte, né? Então, a gente vê a importância da modelagem, né, até para a polícia científica. Primeiro, a gente tem que lembrar da nossa equação, né, que a gente encontrou mais cedo, que ela é a temperatura relacionada ao tempo, né? E ela tem essa característica aqui, né? Onde Tm é a temperatura do meio ambiente. E aí, o que a gente tem que fazer agora, tá, pessoal? Nós temos que listar o que nós já temos de informações. Primeiro, a Tm, que é a temperatura do meio ambiente, ela é quanto? Ele me diz aqui, vamos ver, 25 graus. 25 graus, opa, 25 graus Celsius. O que mais que ele me dá? Ele me dá o tempo, a temperatura média de uma pessoa viva, né? A temperatura média de uma pessoa viva é igual a 37 graus, não é isso? Ele me dá isso. A temperatura da chegada, cadê? A temperatura da chegada é 32 graus, ó. 32 graus Celsius. E a temperatura uma hora depois. Uma hora depois. Ele me dá 30, né? 30 graus. Beleza. Então, isso é o que a gente tem até agora. Então, agora, qual é o nosso objetivo? Nós queremos satisfazer e encontrar esses valores aqui que estão meio que nos atrapalhando, né? Então, vamos lá. A gente vai encontrar essas constantes. E aí, o que a gente tem que fazer? Vamos substituir os valores aqui, né? Vamos substituir os valores aqui para a gente poder conseguir nosso objetivo. E aí, o que a gente faz agora? Bem aqui, a gente pode jogar a temperatura que é viva, né? Que é a temperatura aqui, ó. Então, a gente joga. Então, como vai ficar? Vai ficar 37 igual a essa constante, o meu e elevado a k, e o 37 da pessoa viva é no tempo zero, né? Que era o tempo em que a pessoa faleceu. Aí o t é igual a zero no caso, né? Mas a temperatura do meio ambiente sempre foi 25 graus, né? Então agora a gente joga. E aqui o que a gente vai encontrar, pessoal? Nós vamos encontrar que 37 é igual a c, né? Que e elevado a zero é igual a 1 mais 25. Isso implica que C é igual a 12, beleza? Então, isso é importante. A gente já achou a constante. Agora a gente pode muito bem jogar a nossa função aqui, né? E aí nós vamos ter essa característica aqui, né? Nós vamos ter aí o que era a temperatura do meio ambiente, a gente já tem o aqui, né? Já fica aqui, já que ela é constante, então ela já fica aqui e achamos a constante também. Então, isso é interessante para nós. Agora, qual é o segundo passo, pessoal? Na chegada, o que vai acontecer? Olha só, vou até mudar de cor aqui. Na chegada, chegada. Na chegada, o que aconteceu? Estava 32 graus, né? A temperatura do corpo. E, deixa eu ver aqui mais aqui. O 12, né? Que a gente achou. O i elevado a k de t. Mais o 25. Então, o que a gente encontra aqui? Nós vamos chegar subtraindo, né? Subtraindo vai ficar 7 é igual a 12 elevado a kt, e assim chega, né? Isso é da chegada. Aí após uma hora, como é que ficou, pessoal? Após uma hora, a gente viu que tá 30 graus, né? Tá aqui, 30 graus o corpo, 30 graus, que é igual à minha mesma constante, né? Elevado a k de t, mais 25, que também é constante nesse exemplo. E aí agora, o que a gente pode fazer, pessoal? Nós podemos dividir a segunda equação pela primeira e isolar o k, que é justamente que a gente sabe que eles são uma proporção, né? Então, o que a gente pode fazer?
Aqui ficaria 5, né? Subtraindo já. E aí fica 12 elevado a k. Só que é bom frisar que esse tempo é diferente, né? Esse tempo aqui ele é o tempo da chegada. E esse tempo aqui é da chegada mais uma, né? Que é mais uma hora. Então, é o tempo de chegada mais uma hora. Então, quando a gente divide essas duas, como é que vai ficar? Nós vamos fazer 5/7 é igual a 12 e elevado a k com o tempo da chegada mais uma hora, dividido por 12 e elevado a k de t da chegada, né? Do tempo da chegada. Então, o que que nós temos aqui? Isso vai ficar 5/7 é igual a e elevado a k de t, né? K de t, quer ser k de t da chegada mais um menos o tempo da chegada. Então, o que que isso vai me dar, pessoal? Isso vai me dar um 5/7, que é igual a 1e elevado a k, né? Porque aí vai ficar tempo de chegada menos tempo de chegada é igual a 1, né? K vezes 1 é o próprio k. Então, a gente tem isso. E aí, a gente pode fazer algumas manipulações agora para achar o k, né? A gente achando o k, a gente já consegue completar a nossa equação. Então, quando a gente faz o log natural dos dois lados, isso vai dar para mim o quê? É L natural, né, que é o log natural de 5/7, igual a o K, né, fazendo a propriedade do log natural. E aí, eu jogando na calculadora aqui, deixa eu dar uma olhada, esse log natural vai me dizer que essa constante K, ela vai dar mais ou menos, menos 0,336. Beleza? E quando ele dá negativo justamente porque é o decaimento, né? Está decaindo, então é por isso que dá negativo, e é importante. Então agora, já que a gente já tem todos os valores, a gente volta para cá, para essa equação, e coloca o valor aí. Então como é que vai ficar? Nós vamos fazer o seguinte, vai ficar já T, deixa eu ver aqui, temperatura em relação ao tempo, 12 elevado a menos 0,336 e o tempo, né, mais 25. Então, é isso que temos para nós. Agora ficou só relacionado ao tempo, né? As nossas outras constantes nós já conseguimos. Agora, o que que é importante aqui? Nós queremos focar no que ele quer saber, né? E o que que ele quer saber? Ele quer saber qual foi a hora aproximada da morte. Então, a hora aproximada da morte é justamente quando antes das 22 horas, no caso, né? Então, porque já chegou depois. Então, qual vai ser a modelagem nesse momento? A gente vai jogar o 32, que é a temperatura deixa eu dar uma olhada, temperatura do corpo, quando ele chegou, e que mais? Vai dar igual, aí repete as constantes, né? Menos 0,336 temperatura da chegada, que é 32 graus, e aí mais 25. E aí, subtraindo já fica 7, que é igual a 12 elevado a menos 0,336 e a temperatura da chegada. E aí, jogando esse 12 para cá, né, a gente consegue isolar, aqui. E o que que a gente faz agora? Aplica o log natural, né? O log natural ele vai me dar log natural de 7/12 é igual a menos 0,336 a temperatura da chegada. E aí, o que que mais que a gente pode analisar aqui? Jogando na minha calculadora esse log natural aqui, nós vamos ter menos 0,5539, que é igual a menos 0,336 e a temperatura da chegada, né? Então, a temperatura da chegada, quando a gente isola aqui, né, vai ficar, vou fazer bem aqui, a temperatura da chegada vai ficar menos 0,539 dividido por menos 0,336. Isso vai me dar
E aí eu vou jogar aqui na calculadora novamente. Vai me dar um tempo aproximado de 1,6 horas. Mas o que isso significa, né? 1,6 horas antes. Por que antes? Porque era o que a gente queria saber. No caso, aqui começou às 22 horas e a gente queria saber quantas horas antes tinha acontecido. Então, para a gente saber, nós temos primeiro que saber o que significa 1,6 horas. E 1,6 horas é igual a 1 hora e 36 minutos, né? Beleza? E aí, a gente tem que subtrair de 22 horas essas horas aqui que a gente achou. Então, na prática, o que a gente vai fazer é 22 horas menos 1 hora e 36 minutos. Aí isso vai dar para mim o quê, pessoal? Isso vai dar. Aí eu volto no tempo, né? 22 horas menos 1 dá 21. Aí menos 36 minutos vai dar 20 horas e. Opa! 24. 8h24 da noite, no caso, né? Então, perceba que através da nossa modelagem a gente consegue ter uma estimativa de quando esse corpo veio a óbito, né? E por isso que é importante, pessoal, a gente sempre estar antenado nas modelagens do que a gente estuda na matemática. E obrigado pela atenção, os colegas vão dar outros exemplos também para vocês aí.